Correção da aula de Química, página 195. Sistematizar número 1. Que animal a ciência considera até o momento o ancestral comum na evolução dos primatas, incluindo nossa espécie? E quais eram os hábitos desses animais? Bom, ele considera o Pliseadaps. Ele tem hábitos noturnos, vivia em árvores e se alimentava principalmente de insetos, larvas e frutos, tá? Número 2. Considerando-se que diferentes seres semelhantes a nós, humanos, podem ter coexistado ao longo da evolução em regiões distintas da Terra durante certo período, não havendo uma sucessão linear de espécies, como uma sequência, o ser humano não descende do macaco, assim como os outros primatas. Ambos evoluíram de forma independente de um ancestral comum. Observe a imagem acima e responda o que ela representa e qual é a principal importância para a ciência. Indique os erros dela do ponto de vista científico. Bom, a ilustração mostra o ser humano evoluindo de forma linear de um primata, que na realidade, macacos e seres humanos evoluíram de forma independente de um ancestral comum. Porém, mesmo estando conceitualmente errada, a imagem é importante porque pressupõe que o ser humano atual é fruto de um processo evolutivo. Então, ela é importante porque retrata uma evolução. Ela é errada porque diz que nós descendemos do mesmo primata, né? Do mesmo ser ali em comum. Não retrata a ancestralidade diferente, tá? Esses são os erros que a imagem retrata para a gente. Refletir. A imagem ao lado é do personagem Piteco, um simpático homem das cavernas, dos quadrinhos de Maurício de Souza. Explique por que a cena seria impossível na realidade. Todos os seres humanos fazem parte da mesma espécie, Homo sapiens. Embora no passado cientistas tenham procurado dividir nossa espécie em raças, hoje se sabe que aparentemente diferenças físicas entre as pessoas não são suficientes para subdividir os seres humanos em novos grupos. Com base nesses fatos, discuta, o que é o racismo. Bom, a número 1 está errada porque os seres humanos não conviveram com os dinossauros, tá? Esses animais extinguiram-se há 65 milhões de anos, muito antes do aparecimento do primeiro hominídeo na Terra. Então, o Piteco não viveu aí com o dinossauro. E sobre o racismo, na número 2, né? O racismo, gente, ele surgiu da ideia de que seres humanos poderiam ser subdivididos em raças e que tais raças apresentariam diferenças de caráter e de intelecto, né? Uma raça se sobrepunha à outra. Acreditava-se que os brancos, isto é, os caucasianos ou europoides, seriam uma raça superior aos negros, negroides. E os asiáticos e indígenas, mongoloides, por exemplo, não seriam evidências científicas de que isso seja verdade, né, gente? Não existe uma raça, tá? Brancos, pardos, indígenas, isso não existe nenhum fato científico de que uma raça sobrepõe a outra. A concepção atual de racismo tem sua origem única e exclusivamente no preconceito. É uma ideia anterior a esse fato aí, que leva a uma discriminação, uma exclusão e até mesmo uma percepção social de diferentes aparências dos povos,
tá? E a partir disso, eu quero que vocês escrevam para mim, né, o que é aí o racismo, tá? Preparei um material aí sobre essa aula, né, sobre o material de hoje, onde a gente vai falar, a gente vai concluir a atividade no panorama, tá aqui, ó, panorama. Neste tema, você viu evolução biológica, processo pelo qual o aparecimento de novas características dos seres já existentes leva ao surgimento de seres com novas formas. Lamarck acreditava que as características eram adquiridas pela lei do uso e desuso e que essas características pudessem ser herdadas pelas gerações seguintes. Darwin, por sua vez, acreditava que as características estavam sujeitas à seleção natural. Você também estudou os experimentos de Mendel e os resultados que o levaram a decifrar as leis que regem a transmissão dos caracteres hereditários e adquiriu noções do funcionamento dos mecanismos de hereditariedade entre humanos. Por fim, viu que os seres humanos atuais da espécie Homo sapiens também surgiram como produto da evolução, além de estudar a importância dos fósseis. Além de mencionarmos, gente, com muita importância, né, o fato do racismo, que foi tema aí tratado nesse último exercício que nós fizemos. É de grande valia todo esse conhecimento científico e biológico, todo esse conhecimento, né, a partir dos fósseis, onde nós vemos que não há nenhum fundamento científico para a diferença de raças, né? Nós temos características relacionadas aí a seres que todos eles pertencem a uma mesma espécie. E quando nós falamos de racismo, nós estamos falando da espécie Homo sapiens. No final de tudo, somos todos iguais, apenas com características fenotípicas, né? Características na aparência diferentes. Nós temos mesmas condições hereditárias, mesmos caracteres hereditários herdados, e todos esses caracteres herdados nos dão condições iguais de desenvolvimento. Agora, o que cada ser vai fazer com essas condições de desenvolvimento, esse é o grande diferencial na vida de cada um de nós. Todos vocês, independente da aparência de vocês, cor, raça, etnia, todos têm mesmas condições de desenvolvimento. O que vai determinar, né, é essa força que nós carregamos dentro de nós para estarmos fazendo esse desenvolvimento aí e essa adaptação ao ambiente onde nós vivemos. O exercício é esse para a semana que vem, panorama, e assim nós concluímos o nosso, mais esse capítulo aí do nosso livro didático. Vamos lá, turma, matéria de hoje, evolução. Para a gente fechar esse bloco de atividades do nosso livro, trouxe um resumão para vocês. Ok? Evolução, a força de uma ideia. Né? Nós vimos várias teorias relacionadas à evolução da espécie humana. Lá no início nós vimos que nós tínhamos o fixismo, que era o criacionismo. As espécies foram criadas num passado por um ser superior e apresentavam a mesma aparência desde então. Algumas correntes religiosas admitem a transformação das espécies ao longo do tempo, mantendo a ideia da criação inicial divina. O design inteligente é uma nova designação encontrada pelos fundamentalistas religiosos para tentar incluir a visão criacionista nas escolas públicas,
como se fosse uma teoria científica. Tá? A perfeição das espécies indicaria que houve uma inteligência superior na sua origem. Eu vou trazer aqui para vocês algumas ideias, alguns fundamentos que falam a respeito, né, de toda essa teoria que tenta explicar aí para a gente a evolução da espécie humana. Transformismo, termo inicialmente utilizado pelos cientistas que admitiam a transformação ou transmutação das espécies ao longo do tempo. O termo evolução só seria utilizado alguns anos após a publicação da origem das espécies. Apesar de ter raízes na antiguidade, só começa a ganhar fôlego em meados do século XVIII. Um conde de Buffon, Erasmus Darwin, né? E no século XIX, o Jean-Pierre Antoine Monnet, Gervais, Lamarck, né? Então esses aí, Charles Darwin, quando essas espécies fixas elas começam a sofrer algumas mutações. E aí a gente tem algumas evidências da evolução biológica. Geologia, a idade da Terra, e nós temos lá as evidências, né? Que são algumas informações, estratégias utilizadas para poder tentar explicar essa evolução biológica. E aí eu tenho o catastrofismo e o uniformitaristas. Catastrofismo diz para a gente que é uma corrente de pensamento muito forte até o final do século XIX e afirma que as alterações geológicas que ocorreram e ainda ocorrem na Terra são consequências de fenômenos súbitos causados por acontecimentos catastróficos que por vezes eram considerados manifestações da intervenção divina. Uniformitaristas é uma corrente de pensamento geológica idealizada no século XIX por James Hutton, o pai da geologia moderna, e posteriormente desenvolvida por Charles Lyell, uma importante evidência sobre Charles Darwin, influência sobre Charles Darwin, que afirma que os acontecimentos do passado são resultado de forças da natureza idênticas às que se observam hoje em dia, ou seja, processos lentos e graduais, né, o que eles chamam de gradualismo. As leis da natureza são constantes, né? Essa natureza que estaria em evolução, né, ela obedeceria sempre às mesmas formas de evolução. Né? A outra evidência da evolução biológica são os fósseis. Os fósseis, né, vocês já sabem, são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, sedimentos, gelo ou âmbar. Preservam-se como moldes do corpo ou partes desses rastros e pegadas. A fossilização, de acordo com as condições do ser vivo e do meio, podem ocorrer diversos tipos de fossilização. Podemos classificar, simplificadamente, esses processos em 3 grupos. Moldagem, as partes duras dos organismos acabam por desaparecer, deixando nas rochas as suas marcas, né, as suas impressões. Mineralização, os materiais originais que compõem o ser vivo são constituídos por outros mais estáveis. Conservação, o material original do ser vivo conserva-se parcial ou totalmente nas rochas, né? Ficam incrustados em outros materiais.
ainda evidências da evolução biológica, anatomia comparada, né? Aqui a gente tem o apêndice vermiforme, né? Que é um finalzinho do intestino que no homem não tem nenhuma função específica, mas nos ruminantes, por exemplo, nesse apêndice, né, nessa terminaçãozinha aqui, é que a gente tem bactérias que vão auxiliar no processo da digestão, principalmente da celulose, tá? E também a comparação do esqueleto, né, dos ossos, das partes aí dos animais. Aqui eu tenho uma pata pode ser de um cavalo. Aqui eu tenho a mão de um homem. Aqui eu tenho, né, uma nadadeira. E aqui eu tenho a asa de uma ave. Então, eu tenho aqui uma anatomia comparada. Isso significa que eles tiveram, né, o mesmo ancestral em comum, mas foram se adaptando de acordo com a necessidade de sobrevivência aí em determinados ambientes. Bom, os evolucionistas. Buffon, o que a maioria das pessoas se referem como sendo espécies, são, na realidade, apenas variedades distintas modificadas de uma forma original por fatores ambientais. Buffon especulou que as cerca de 200 espécies de mamíferos, então conhecidas, deveriam ter descendido de apenas 38 formas originais. As ideias evolutivas de Buffon eram, no entanto, limitadas. Ele acreditava que cada uma das formas originais deveria ter surgido por geração espontânea e que elas teriam tido sua forma definida por moldes internos que limitavam a quantidade de mudança. Buffon foi um dos principais naturalistas do século XVIII e seus trabalhos, História Natural e as Épocas da Natureza, que continham teorias bem desenvolvidas sobre uma origem totalmente materialista para a Terra, assim como suas ideias questionando a estabilidade das espécies, foram extremamente influentes, né? Apesar de não terem muita explicação, né? Muitos fundamentos que asseguravam, ele foi muito influente. Aí lá vem Lamarck. A teoria da evolução de Lamarck é fundamentada em dois aspectos: a tendência dos seres para um melhoramento constante rumo à perfeição, um aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Esta tendência seria uma força externa, semelhante à atração gravitacional, que, se agisse isoladamente, geraria uma linha contínua e progressiva. Porém, essa tendência não atuava sozinha na evolução. A lei do uso-desuso, que conjugava com a transmissão dos caracteres adquiridos, provocada desvios na linha evolutiva. Lamarck também defendia a geração espontânea, contínua das espécies com os organismos mais simples, a serem depois transmutados com um tempo pelo seu mecanismo, transformando-se mais complexo em próximos da perfeição ideal. Acreditava, portanto, num processo teológico com um fim determinado, em que os organismos se tornam mais perfeitos à medida que evoluem. Os seres vivos mais simples, unicelulares, vermes, surgem ainda hoje por geração espontânea. Existe um impulso vital em busca da perfeição, o que levaria estes organismos imperfeitos a mudar suas estruturas corporais, tornando-as
melhor adaptadas ao ambiente. Como o ambiente está sofrendo contínuas alterações, as modificações nas espécies também serão contínuas, sempre em busca de melhor adaptação. As forças atuantes para isso são a lei do uso-desuso. O uso contínuo de um órgão ou parte do corpo faz com que este se desenvolva e seja apto para o correto funcionamento, e o desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que este se atrofie e, com o tempo, perca totalmente sua função com o corpo do indivíduo e a transmissão de caracteres adquiridos. O uso e desuso de partes do corpo provocam alterações do organismo do indivíduo e essas alterações podem ser transmitidas às gerações seguintes. Aqui traz pra gente, tá, o resumo mesmo das teorias de Lamarck. E aí a gente vem lá o evolucionista Charles Darwin. Ele diz que o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. Fatores importantes para o desenvolvimento das ideias de Darwin foi a viagem que ele fez, né, no navio Beagle, princípios da geologia de Charles Lyell, fósseis da Patagônia, foram espécies extintas semelhantes às atuais, ensaios sobre as populações de Thomas Malthus, a pesquisas próprias com criadores de animais e plantas, seleção artificial, anatomia comparada, a morte da filha dele e da filha Anne, cartas ao Russell Wallace. Tudo isso foi um material, né, utilizado nos estudos de Darwin. Aqui a gente tem lá um mapa, né, que mostra a viagem do Beagle. O que mais chamou a atenção dele foi a exuberância e diversidade das florestas tropicais no Brasil, fósseis da Patagônia, geologia do Chile, terremoto em Concepción, Ilha de Galápagos, marsupiais na Austrália. Algumas imagens, né, desses animais que ele visualizou durante a viagem. Os tentilhões, né, que são os animais, que são essas aves, 14 espécies de tentilhões distribuídas em 4 grupos, e ele pôde verificar isso, gente, na visita à Ilha de Galápagos. Cada ilha tinha um grupo de tentilhões que estavam adaptados de acordo com a alimentação que eles praticavam naquela região. Seus escritos mais influentes foram o ensaio sobre o princípio da população, na medida em que afeta o melhoramento futuro da sociedade, com notas sobre as especulações de Godwin e outros escritores, e um ensaio sobre o princípio da população ou uma visão de seus efeitos passados e presentes na felicidade humana, com uma investigação das nossas expectativas quanto à remoção ou mitigação futura dos males que ocasiona. Tanto o primeiro ensaio, que apresenta uma crítica ao utopismo, quanto o segundo, onde há uma vasta elaboração de dados materiais, tem como princípio fundamental a hipótese de que a população humana cresce em progressão geométrica. Malthus estudou possibilidades de restringir esse crescimento, pois os meios de subsistência poderiam crescer somente em progressão aritmética, né? O alimento em relação à quantidade de seres de uma população, né? Essa restrição ao alimento traria uma grande mortalidade, o que faria aí uma seleção natural da espécie.
Segundo Darwin, os seres vivos são capazes de gerar uma quantidade enorme de descendentes. Não existem recursos naturais para todos esses descendentes, logo, haverá uma grande mortalidade dentro dessa população. Dentro de uma população existe uma grande variabilidade de indivíduos. Algumas dessas características variáveis conferem maior capacidade de sobrevivência e reprodutiva ao seu portador. Logo, a mortalidade dentro da população será seletiva, isto é, só os mais aptos vão sobreviver. É a teoria da seleção natural. Como muitas dessas características que conferem algumas vantagens ao seu portador são hereditárias, os seus descendentes deverão ser portadores delas, porém, também apresentando discretas variações. Ao longo de muitas gerações, haverá um acúmulo gradual de modificações nos indivíduos desta espécie, o que caracteriza a formação de uma nova espécie que evoluiu a partir de um ancestral original. Aí aqui a gente tem algumas publicações, né, dos livros que ele conseguiu editar. E aqui aquele quadro comparativo entre o lamarckismo e o darwinismo. Teoria sintética da evolução é o neodarwinismo. Tá? A descoberta dos trabalhos de Mendel, de 1900. Grandes avanços na genética nas décadas de 10 e 20. Reconhecimento do DNA como material hereditário, em 1944. O desenvolvimento do TSE. Reconhecimento das estruturas de moléculas de DNA em dupla hélice. E aí a gente tem a teoria sintética, a origem da variabilidade em uma população. Mutação gênica, perda, adição ou substituição de nucleotídeos. Mutação cromossômica, recombinação gênica e migração. Tudo isso, gente, está dentro lá do nosso projeto Genoma, né? Da descoberta do DNA. As evidências que sustentam a teoria da evolução. Que evidências são essas? Fósseis, as similaridades morfológicas, né, aquelas características físicas semelhantes em espécies diferentes. Semelhanças embriológicas. Os embriões dos animais são mais parecidos entre si do que as formas adultas. As estruturas vestigiais, partes do corpo que não têm função, mas são mantidas, né? E aí a gente tem lá o apêndice vermiforme. Biogeografia, distribuição geográfica de animais e plantas. Evidências moleculares. Quanto maior o parentesco entre dois organismos, mais semelhantes são suas moléculas e o seu material genético. As espécies existem hoje em dia não são as mesmas de bilhões de anos atrás. A evolução é um processo de transformação pelo qual passam os seres vivos ao longo do tempo, originando novas espécies. As características dos seres vivos são reguladas pelo seu material genético, DNA. As alterações que podem ocorrer no material genético são chamadas de mutações. As mutações resultam, então, no surgimento de características novas, que podem ser favoráveis ou não para a adaptação dos organismos ao ambiente em que vivem. Seleção natural. O ambiente seleciona os indivíduos que possuem características favoráveis, melhor adaptados e tendem a eliminar quem tem características desfavoráveis, que podem ser considerados os piores adaptados.
e as características favoráveis podem ser transmitidas aos descendentes, permitindo que a espécie seja mais bem adaptada a um determinado ambiente. E é o que nós sabemos, é que estamos em constante adaptação às modificações do ambiente. Modificações essa, né, que vai determinar quais espécies vão permanecer viva, né, em um determinado ambiente, em uma determinada área, né, da natureza. Bom, gente, por hoje é só. Verifiquem aí o material que vocês estão recebendo, me transmitam, né, os exercícios de vocês, procurem respondê-los, procurem manter em dia as atividades para que não haja atrasos, ok? Beijo no coração, eu espero vê-los na próxima semana.